Fala, povo lindo, eu sou o professor Fabrício Pessoa e sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões. Estamos aqui para resolver essa daqui da Federal da Paraíba de 2010, que fala o seguinte. Durante uma temporada de férias na casa de praia, em certa noite, o filho caçula começa a apresentar um quadro febril preocupante. A mãe, para saber com exatidão a temperatura dele, usa um velho termômetro de mercúrio que não mais apresenta com nitidez os números referentes à escala de temperatura em graus Celsius. Para resolver esse problema e aferir com precisão a temperatura do filho, a mãe decide graduar novamente a escala do termômetro, usando como pontos fixos as temperaturas do gelo e do vapor da água. Lembrando, pessoal, que a temperatura que ele está aqui levando em consideração é a temperatura em Celsius. Cuidado com isso, viu? Aí ele foi e concluiu aqui. Os valores que ela obtém são 5 centímetros para o gelo e 25 centímetros para o vapor. Com essas aferições em mãos, a mãe coloca o termômetro no filho e observa que a coluna de mercúrio para de crescer quando atinge a marca de 13 centímetros. Com base nesse dado, a mãe conclui que a temperatura do filho é de quanto? Então, vamos lá. O que ele fez aqui foi correlacionar aqui as escalas termométricas. Então, ele correlacionou Celsius com as medidas lá do termômetro de mercúrio. Então, é o que eu vou fazer aqui. Vou correlacionar. Deixa eu apagar esse pontinho que já está me dando toque. E olha só, aqui eu vou botar a escala em Celsius, tá certo? Eu vou botar aqui, ó, Celsius. E aqui eu vou botar a do termômetro, ó. Fechou? Então, vamos lá para a gente correlacionar. Eu sei, pessoal, que como ele relacionou ali a temperatura de gelo e de vapor, eu vou botar aqui esse tracinho, tá certo? Eu vou dizer o seguinte, que a temperatura mais baixa em Celsius será zero, né? Porque lembra que zero é justamente a medida, né? Ou seja, a temperatura de gelo da água, certo? A 1 atm. E aqui no mais alto eu vou botar justamente o ponto de ebulição da água, que vai ser ali de 100 graus Celsius. Já esse termômetro, o que foi que ele falou, pessoal? Ele disse ali pra gente que quando ele graduou, ele encontrou que era 5 centímetros para o gelo, então aqui eu tenho que ter 5 centímetros, e para o vapor de água ele falou que foi 25. Aí toda vez que eu for relacionar, eu tenho que fazer esses dois desenhos e colocar aqui no meio também, no meio dos dois, uma medida genérica. Por exemplo, Celsius, eu vou dizer que vale C, tá certo? Aleatoriamente, C de Celsius. E já na temperatura do termômetro, eu vou chamar, por exemplo, de T, tá certo? E agora eu vou relacionar. Quando eu tenho questões que relacionam duas escalas termométricas, né, e uma delas não sendo conhecidas, eu vou sempre resolver usando a formulazinha MIF-MIF, ó. Deixa eu apresentar para vocês aqui, ó. MIF, MIF. Cuidado para não confundir isso, viu? Não botar o MIF embaixo. Mas é assim, ó. MIF de um lado, MIF do outro. O que é que significa esse MIF, gente? M é a temperatura média, que a gente chama também de temperatura genérica. I é a temperatura inicial e F é a temperatura final. Então, percebam aqui que o zero ele não está no início, então essa aqui é a temperatura inicial. O C, que é a genérica, não está no meio, ó, da nossa escala, então essa aqui vai representar o M. E por fim, né, nós temos o 100, que será de fato a temperatura final, temperatura F. Do mesmo jeito aqui, ó, I de inicial, M de médio e F de final, tá certo? Então vamos lá. Vou primeiro, de um lado eu vou fazer a substituição dos valores em Celsius e do outro lado eu vou fazer a substituição dos valores do termômetro. Então vamos lá, vamos lá. Na temperatura Celsius, a temperatura média, concorda comigo que é o C, então vou trocar o C menos a temperatura inicial. Que é a temperatura inicial em Celsius? É zero. Tudo isso dividido pela temperatura final em Celsius, que é 100, menos a inicial em Celsius, que é zero. Tudo isso aqui vai ser igual a, agora no termômetro, a temperatura média, que vale T, menos a temperatura inicial, que vale 5. Tudo isso dividido pela temperatura final, que é 25, menos a temperatura inicial, que vale 5. Perfeito? Só substituir, MIF, MIF. Agora eu vou resolver isso. C menos 0 dá o próprio C. 100 menos 0 dá o próprio 100. Tudo isso igual a T menos 5 dividido por 25 menos 5 dá 20. Beleza? Então aqui eu tenho a relação entre essas duas
unidades. E aí ele disse ali que quando a mãe aferiu, né, aquela temperatura, disse que ele parou ali em 13 centímetros. Ele quer saber se o termômetro parou em 13 centímetros. Aqueles 13 centímetros ali correspondiam a quantos graus Celsius? Então, esse 13 será justamente o valor do nosso T, porque aqui a gente vai transformar de T para Celsius. Então, ficaremos assim, vejam só. No lugar do T eu vou botar 13, tá? Então, C dividido por 100 menos igual, né, a 13 menos 5, tudo isso dividido por 5. Portanto, a temperatura em Celsius sobre 100 será igual a 13 menos 5 dá 8 sobre 20. Vou fazer meio pelos extremos, ficaremos com 20C, né? Porque 20 vezes C dá 20C, e 100 vezes 8 dá 800. Deixando o C de um lado da igualdade, o 20 que está multiplicando, ele passa dividindo. Corta o zero em cima com o zero embaixo, 80 dividido para 2, só que vai dar 40. Então, eu tenho ali que aquela temperatura será de 40 graus Celsius. Sendo 40 graus ali a nossa resposta, o nosso gabarito só pode ser a nossa linda, perfeita e bela letra A. Fechou? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês a entenderem essa questão, tá? Desculpem aí a dicção do professor que não tá muito boa por conta do ar-condicionado. Já tô gravando há bastante tempo. Mas, assim, se eu ajudei vocês, por favor, gente, considerem se inscrever aí no meu canal, dar like nesse vídeo, enviar para o seu colega que também está estudando para o Enem e até mesmo para a Federal da Paraíba. Fechou? Então, forte abraço, contem comigo sempre e a gente se vê na próxima. Valeu!